Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos, todas e todes. Esse aqui é mais um Atualiza-se, projeto desenvolvido para os estudantes do projeto Integrar, para que possam se atualizar a partir de notícias e a gente possa fazer o debate em sala de aula, né? Então, o texto que eu trouxe hoje, para que a gente possa fazer o debate, né, fazer as reflexões e as análises que são importantes da realidade, se trata da América Latina e se trata de Cuba, né? Então, a partir do texto da jornalista Elaine Tavares, Protestos em Cuba, para entendermos um pouquinho o que se passa na América Latina em tempos de guerras híbridas, né? Então, segundo a jornalista Elaine Tavares, né, o seu texto, quem quiser ter acesso aos textos da Elaine Tavares, é só seguir ela nas redes sociais. Ela publica excelentes reflexões e que ajudam também para você se atualizar, para desenvolver as avaliações do Enem e dos concursos vestibulares que temos, né? Além de fazer reflexões importantes para compreender a realidade social brasileira, latino-americana e mundial. Então vamos ao texto da Elaine Tavares. Segundo a Elaine Tavares, o massacre contra Cuba inicia uma nova versão, a chamada guerra híbrida, né? A Expressão Popular lançou um livro sobre guerra híbrida bastante interessante, que mostra como, a partir do imperialismo estadunidense, eles criam mecanismos, né, de desestabilização dos países. Então, guerra híbrida provocada desde as redes sociais, insuflando protestos da população. Neste final de semana, né, dias 11, foi dia 11, né, domingo dia 11 de julho de 2021, aconteceram protestos em várias cidades cubanas, né? Então, neste final de semana, várias cidades cubanas registraram manifestações, muitas delas puxadas por gente com bandeira dos Estados Unidos. Isso é um ponto bastante interessante nos protestos que acontecem ao longo do mundo, né? Os protestos lá na Europa, com bandeiras da União Europeia, né? Mostrando influências imperialistas. Nenhuma novidade até aí, segundo o texto da jornalista Elaine Tavares. É sabido que os Estados Unidos mantêm todo um programa de comunicação contra a revolução desde Miami, com emissoras de rádio e de televisão transmitindo direto para Cuba, apontando as maravilhas do capitalismo. As mensagens apontam o comunismo como um regime totalitário e clamam por liberdade e democracia, as duas palavrinhas mágicas usadas para derrubar governos em todo o mundo. Agora, com o advento da internet, a comunicação ficou ainda mais violenta e se dirige principalmente aos jovens. Os dias que correm são duros em Cuba. Apesar da batalha contra a Covid-19 já ter garantido vacina própria, a Abdala e a Soberana 2, a vida não se resume a isso. O bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos faz com que falte comida, remédios e muitos outros produtos. Então, se você lê textos jornalísticos, né, da mídia hegemônica, você não vai ouvir essa palavrinha bloqueios econômicos. A ilha está sempre sob o fio da navalha, tentando se manter com os poucos parceiros que ainda seguem negociando e garantindo produtos. Não é fácil. A carestia acaba por fazer com que a população se rebele, igual aconteceu em vários outros países, como, por exemplo, as revoltas recentes na Colômbia, no Chile,
mas o tratamento midiático é totalmente diferente com relação a Cuba, né? Então, a questão da carestia é presente também nas relações econômicas cubanas, né? Então, a carestia acaba por fazer com que a população se rebele, e aí está o momento certo para incluir pautas como liberdade e democracia. Como a oposição ao regime tem liberdade para se expressar em Cuba, o uso das redes sociais vai constituindo caminhos por onde as mensagens contra o socialismo circulam velozmente. É uma hora decisiva para Cuba. Quem conhece a história sabe como os Estados Unidos têm tentado destruir a revolução. Já tentou com a invasão armada, a invasão à Baía dos Porcos foi rechaçada. Já tentou com o terrorismo, perdeu. Já tentou assassinar Fidel Castro, perdeu. Tem tentado com bloqueio há mais de 60 anos, desde 1959, a Revolução Cubana criou atritos com os Estados Unidos e com a nacionalização a partir de 61, a expulsão das empresas multinacionais estadunidenses, principalmente a United Fruit e outras, a Texaco e também os grandes latifundiários que foram expropriados para o processo de reforma agrária. Então o texto diz, tem tentado com bloqueio há mais de 60 anos e Cuba se mantém de pé, apesar dos graves problemas que o bloqueio causa. Agora é a vez de usar as redes sociais para acender o fogo de uma juventude que não conhece o tempo antes da Revolução, que não tem noção sobre o que é não ter educação, não ter saúde, lazer, moradia, segurança. O grito de liberdade e democracia que se ouviu nos protestos em Cuba tem muito a ver com a ilusão do capitalismo que é vendido como o melhor dos mundos. Bens, roupas bonitas, tênis da moda. Desejos legítimos de uma gente que tem vivido por décadas acossada pelo bloqueio. Assim, a propaganda estadunidense usa o momento de fragilidade, o retorno da Covid-19, falta de comida e remédios para ganhar corações e mentes. Desta vez, os protestos foram grandes e se fizeram em várias partes do país, mas imediatamente o presidente Dias-Canel foi aos meios de comunicação e saiu às ruas clamando ou chamando a população para defender a revolução. Ele sabe muito bem que esse ataque está orquestrado desde os Estados Unidos, desde que os protagonistas da revolução saíram de cena. É chegada a hora de uma geração que não esteve no fronte de batalha, que não peleou em Serra Maestra, que só conhece Cuba pós-revolucionária. E com pandemia, com os problemas crescentes, visto que Cuba precisa muito dos recursos que chegam do turismo. Daí as dificuldades nesse momento. O Império sabe, por isso ataca. Ontem, 11 de julho de 2021, também já começaram as manifestações em defesa da Revolução e certamente as coisas vão esquentar em Cuba, segundo a jornalista Elaine Tavares. Quem acompanhou a chamada Primavera Árabe, que aconteceu no norte da África e no Oriente Médio, primeira grande manifestação da chamada Guerra Híbrida, já sabe o resultado de sucumbir aos chamados da sereia do capital. Em nome da liberdade e da democracia foram destruídos países como a Tunísia, a Líbia, a Argélia, Iraque e Iêmen. Tudo por lá ficou bem pior depois das revoltas patrocinadas pelos Estados Unidos. Fortaleceram-se grupos fundamentalistas como o Estado Islâmico e as populações, depois de ajudarem os Estados Unidos a derrubar os governos locais,
tiveram de conviver com o terror cotidiano da guerra, coisa que segue até hoje. Também vale lembrar que os Estados Unidos invadiram o Afeganistão e o Iraque com essa mesma argumentação de levar a liberdade e a democracia. E tudo o que levaram de verdade foi a morte e a guerra. Melhores exemplos do que estes, impossível de encontrar. A proposta de liberdade dos Estados Unidos é sempre carregada de morte e destruição. Mas é bem sabido que uma população acossada pela falta de comida e de outros recursos fica vulnerável ao engano. Tem sido assim na Venezuela também, estrangulada pelo bloqueio criminoso dos Estados Unidos. Essa é agora a hora histórica de Cuba, enfrentar os protestos financiados pelos Estados Unidos e defender a revolução no momento em que a pandemia recrudesce e o bloqueio se fortalece. O presidente está chamando os revolucionários às ruas. A batalha será grande. E a jornalista conclui: na mídia comercial, nada de novo. Dizem que em Cuba as pessoas estão em luta contra a ditadura. Já com relação aos protestos na Colômbia, contra um governo narco-paramilitar, que já duram meses, a fala é de que quem está na rua são os baderneiros. Nada muda nesse mundão. Nada muda. Muito bem, então essa é a reportagem da Elaine Tavares, ela faz parte do IELA, o Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina, bastante importante, que faz análise sobre a América Latina e bastante reflexões pertinentes para a gente compreender um pouco a realidade. E aqui tem um panorama sobre o que está acontecendo, né? O que aconteceu no território cubano. Então, coloque as perguntas aí, vamos fazer o debate e aprender um pouquinho mais sobre a América Latina e a realidade cubana na atualidade. Até mais, um abraço.